Oi, amores, bom dia. Bom dia, vão chegando aí. Tem um tempinho, né, que eu não venho aqui sozinha pra gente conversar um pouco. Eu tô começando hoje uma série, uma prática, um plano de abrir lives depois de fazer algumas constelações para compartilhar com vocês sobre essas verdades da alma. E alma aqui não tem nada a ver com religião, tá, gente? A palavra psique, né? E se a gente quiser falar dessa dimensão da psicologia, a palavra psique tem como sua raiz, na sua etimologia, alma. Então, o que significa a palavra psique na sua raiz? Alma. Então, a alma aqui é um campo psíquico. É disso que eu tô falando. E eu acabei de fazer uma constelação, quer dizer, de fazer. Eu acabei de facilitar uma constelação. A gente acaba adotando esses nomes, né, que são os nomes que a maioria das pessoas falam, né? Fazer constelação, ser consteladora, mas não é nada disso. Quem facilita a constelação sabe que é apenas um facilitador, e talvez a gente possa começar essa conversa falando justamente desse lugar que é de facilitar uma constelação e como somos instrumento diante de algo muito maior. Então, assim, acabei de facilitar uma constelação bem desafiadora. E aí já digo para vocês que quanto mais desafiador é um evento, uma pessoa, uma situação na nossa vida, maior a oportunidade de crescer com aquela experiência. Isso é muito real, gente, é muito, muito real. Então, vão chegando aí. Esses encontros talvez se chame Mensagens da Alma, é onde eu vou estar trazendo sobre as constelações que eu acabei de fazer. Então, acabei de sair de uma constelação que me deixou impactada, então eu quero compartilhar com vocês, sem expor a pessoa, claro, né? Aliás, o combinado é esse, a pessoa sabe que eu vou compartilhar com vocês. E eu sinto que, assim, tem muita coisa para se falar de uma constelação que durou meia hora, tá? Foi uma constelação muito rápida e muito poderosa, mas muito poderosa. E o que acontece, que eu sinto assim, que é tão importante dizer para vocês, seja você aí do outro lado, um cliente, uma cliente ou um facilitador, facilitadora, é que a primeira coisa diante de um trabalho de constelação, independentemente do lugar que você está ocupando, inclusive, né, pode estar sendo representante, é a gente realmente se entregar a esse campo /alma, porque desculpa, é essa alma, é essa força oculta, é esse movimento que precisa acontecer que vai conduzir todo o trabalho. Então, assim, a gente só pode estar diante de um trabalho como esse se a gente tiver a consciência que a única coisa que a gente não pode fazer é ter opinião, é saber de alguma coisa predeterminada ou atrapalhar o que está acontecendo. Então, assim, de fato, a constelação familiar é um trabalho de observação, de aceitação, de inclusão e de coragem para a gente enxergar a verdade. E eu vou dizer para vocês, o fato do tema ter sido de uma outra pessoa não significa que esse é um tema completamente resolvido para mim pessoalmente. Na verdade, provavelmente eu já fiz boa parte desse caminho, por isso a pessoa me procura por ressonância. Eu já rompi alguns medos que eu também carregava dentro do mesmo tema, porém esse tema ainda me toca. Porém ainda tem pontos onde eu aceito que eu não sei a resposta e por isso estou movida, estou aberta a deixar que o campo me guie.
Então, essa base, né, esse estado de espírito, essa abertura interna, abertura de coração, abertura de todos os canais de percepção para a gente realmente enxergar o que está acontecendo, é tão importante. A gente cultivar, inclusive, e buscar um lugar de sermos pequenas diante de algo tão grande, que é a alma de um sistema, que é o campo psíquico de um sistema, né? Mais uma vez, alma aqui como campo psíquico. E aí eu vou contar para vocês o que aconteceu, assim, na própria dinâmica da constelação. Olha como esse campo é inusitado e como a gente precisa confiar 1000%, que é como eu confio nesse campo, 1000%. Então, assim, para começar, essa constelação foi reagendada algumas vezes, né? Assim, aconteciam alguns aparentes obstáculos e a gente já remarcava, né? Então, assim, já teve isso como informação. Eu costumo dizer que quando a pessoa decide fazer uma constelação, o processo começa. Quando ela marca, quando ela me procura, o processo começa. E eu já aviso, olha, observe toda a comunicação que vem através do inconsciente. Como é que o inconsciente se comunica com a gente? Através dos nossos sonhos, insights, lembranças, sincronicidades, pessoas da nossa família que chegam trazendo uma informação que você não tinha, ou que chegam trazendo um evento que você não sabia que está acontecendo nesse momento. Então, assim, abre esse canal de comunicação com o inconsciente. Ele tenta se comunicar com a gente o tempo todo, a gente é que não escuta, né? Então, através do nosso corpo também, já começa essa comunicação, sensação, desconforto, uma série de coisas. Então, assim, a pessoa decidiu fazer o trabalho, fazer a constelação para um tema específico e já começou o processo. A gente não estava muito conseguindo marcar a constelação e eu já, né, atenta a isso, assim, opa, tem aqui algo travando esse encontro, né? Tem uma energia que bloqueia. E aí eu quero trazer para vocês mais esse insight. Deixa eu ver que teve uma pessoa aqui que falou uma coisa aqui em cima. Gente, se quiser perguntar, por favor, coloca ali na caixinha, tá? O Ednei Rodrigues, sou seu fã incondicional. Obrigada, Ednei. Se vocês tiverem, eu tô até com um pigarro aqui depois dessa... Ok. Então vamos lá. Tô vendo que tem umas falas aqui meio desesperadas que eu não sinto de ler, tá, gente? Vamos aqui escutar essa live, porque ninguém chegou nessa live aqui por acaso. Então vamos nos conectar, colocar o nosso coração em frequência. E quem sente que precisa ser transformado, transformada em alguma dimensão do seu ser, se entregue, se renda, porque algo aqui desse encontro pode transformar dentro de cada um e cada uma de nós, tá? Então, assim, vale dizer que essa pessoa me buscou para constelar um sintoma na sua própria vida, um sintoma de bloqueio. E aí eu quero chamar a atenção para vocês que esse bloqueio é uma energia, tá? Então, assim, nós somos canais de recepção e transmissão de energia. Isso eu já falo, há muitos anos, assim, desde o início das minhas buscas de autoconhecimento, de autoobservação, autoanálise, que eu já observei que nós somos assim como estação de rádio. E a gente vai mexer o nosso dial, a gente vai sintonizar nas frequências que a gente escolhe sintonizar. A grande questão é que geralmente a gente sintoniza com frequências de maneira inconsciente. Então a gente vai estar sintonizando em frequências densas, por quê? Densas que eu digo difíceis, de sofrimento, de medo, de culpa. Por que a gente está sintonizados nessas frequências? Porque a gente herdou esse mecanismo, esses sentimentos, esses estados de espírito dos nossos ancestrais.
ou a gente está se nutrindo no meio que a gente vive dessas vibrações. Então, dependendo da sua ancestralidade, dependendo das pessoas que você convive, você vai atrair experiências para a sua vida que vão estabelecer uma determinada frequência dentro de você. E você vai se conectar, você vai transmitir frequências, como você é uma estação de rádio, você vai estar em comunicação com frequências que podem ser frequências incríveis, maravilhosas, né? De leveza, de cura, de transcendência, de expansão, de conexão com outras pessoas que estão também na mesma frequência, ou você vai vibrar numa frequência densa, que é a frequência da culpa, do medo, da trava. Então são energias, tá, gente? Assim, ninguém é uma pessoa travada, ou ninguém é uma pessoa liberta. A pessoa que tá travada, ela tá dando passagem para uma energia que trava ela. Pode ser muitas vezes um antepassado que de alguma maneira trazia perguntas ou trazia uma pressão que travava as pessoas à volta, e você tá conectada com esse antepassado que travava todo mundo pelo próprio comportamento, e você se conecta com ele. Pode ter sido uma pessoa que a família excluiu, justamente porque era uma pessoa difícil, e você, por uma inconsciência e por uma fidelidade sistêmica com a sua família, você começa a olhar para essa pessoa / energia. Você começa a trazer para dentro de você essa energia do bloqueio. Então, não tem a ver exatamente com a pessoa, não é que a pessoa é bloqueada. A pessoa está dando passagem para uma energia de bloqueio. E quando você não tem consciência, essa energia vai bloquear a sua vida em várias áreas, né? Na área profissional, na área afetiva, mas é um sintoma que grita para ser visto. Grita, literalmente grita. E aí a pessoa vai perceber esse sintoma nas áreas que ela quer se desenvolver. Se é uma pessoa que já está numa idade, numa fase da vida que não está muito interessada em viver relações íntimas, afetivas, ela não vai observar. Esse sintoma está ali também, mas ela não vai observar porque ela está bem sozinha, muito obrigada. Porém, a pessoa pode estar querendo expandir profissionalmente, né? Que era o caso. E aí vai identificar que tem uma trava, tem um bloqueio. Esse bloqueio não é dela. Esse bloqueio não é da vida. Esse bloqueio não é da profissão, não é do caminho, não é um bloqueio que é alguma coisa nesse sentido. Esse bloqueio é uma energia. A pessoa fica ali girando, girando e não sai do lugar, porque está dominada por essa energia. Então, o que aconteceu? Primeiro, a gente não conseguia marcar o dia, né? Sempre tinha uma energia que já bloqueava o encontro. E eu confio tanto nesse processo da constelação que eu sei que a pessoa precisava estar pronta para explodir esse sintoma dentro da constelação, para que ela enxergasse. Então, assim, gente, foi muito incrível, porque a constelação familiar, ela é muito diferente uma da outra. Muito diferente. Assim, eu vivo esse processo há 27 anos e eu sempre me surpreendo. Sempre, assim, quem convive comigo nesses processos sabe que, assim, acaba uma constelação, eu fico, meu Deus, quem poderia imaginar que o ponto, o nó, estaria exatamente nesse lugar? Então, a pessoa me procura com um sentimento de que está bloqueada num determinado caminho profissional, né? A gente tem essa dificuldade de marcar, finalmente a gente marca hoje. E o que acontece na entrevista inicial, que é justamente essa entrevista muito breve, tá? Porque quanto menos eu souber, melhor. E os representantes não vão saber absolutamente nada. Inclusive, eu é que sinto o que eu devo perguntar e as informações que eu preciso saber para facilitar a constelação, né? Então, eu vou sentindo de perguntar sobre esse, sobre aquele. Aí, o que acontece? A pessoa já chega nessa conversa dizendo, olha, não quero falar sobre pai e mãe. Então, assim, a pessoa já chega bloqueada. Mas não é dela, sabe? Não é dela, é um bloqueio, esse bloqueio é uma energia, como eu falei.
Esse bloqueio se incorporou nela, se assentou, fez morada dentro dela. Então é claro que esse bloqueio vai se manifestar nos caminhos que ela quer abrir, porque ele estava estabelecido dentro dela. Então assim, a pessoa já chega e fala, não quero falar sobre pai e mãe, já sou trabalhada e tal. Ok, e o que eu pego disso? Informação. Não tem certo e errado, não tem julgamento, isso é uma informação do campo. O bloqueio já está aí, tem um bloqueio estabelecido na pessoa. E aí tá, então assim, a conversa, que é muito breve, foi uma conversa cheia de bloqueios. E eu não julgo, eu só observo. Tem bloqueio aqui, a comunicação difícil de acontecer, né? E então assim, já começou a constelação. No dia que a pessoa marcou, já começou o processo. Então assim, a comunicação ali difícil, ok. Geralmente, né, como eu tenho muitos grupos de representantes, né, lista de transmissão e vários grupos das práticas presenciais, né, então eu tô sempre chamando, então geralmente vem bastante gente, né, e não veio. E a pessoa até queria desmarcar. Se não vier, o que é que a gente faz? Eu falei, olha, eu lido com o momento presente, tá? Eu confio 1000% nesse campo, respira, relaxa. A pessoa também sabia, porque de fato ela conhece bastante da psique, ela se conhece bastante. Mas vejam, às vezes, se conhecer muito, ao contrário de facilitar, atrapalha. Porque a pessoa já tem muitas ferramentas, a pessoa já tem muitas respostas. E o que esse campo específico pedia aqui era que a pessoa se esvaziasse das respostas que ela já carrega, que a pessoa se esvaziasse dos saberes, dos conteúdos e de tudo que ela acha que sabe. Então isso foi uma frase muito presente na constelação. Eu solto o saber, eu solto a necessidade de saber, a necessidade de dar respostas. Aí o que é que aconteceu? Veio uma pessoa. E eu confiando 1000% no campo, como eu sempre confio 1000% no campo. E tudo que acontece eu acolho como informação. E veio uma pessoa que é uma pessoa muito sensível, né? Uma representante que inclusive está no meu grupo de estudo de um livro do Bert, Histórias de Amor. E ela é muito sensível, ela estuda muito, né? Ela é muito dedicada a esse trabalho. E mesmo que não fosse ela, né? Eu sei que o campo traz a pessoa que tem que trazer. E, gente, foi uma constelação muito forte para nós três. Então, assim, para mim, a gente precisava realmente fazer a constelação. Eu sei que o campo me traz tudo que eu preciso saber para facilitar a constelação com a cliente e uma representante. Então, assim, eu sei que estavam ali as pessoas que tinham que estar, né? E abrir o campo, né, já trazendo todo esse estado de espírito de entrega, de confiança e de não julgamento, porque na maioria das vezes todos nós, né, seres humanos, a gente acha que sabe como as coisas devem acontecer. E essa é uma das grandes fontes de sofrimento, porque a gente não sabe o que é melhor para nós. A verdade é essa. A gente pode ter conhecimento para fazer escolhas a cada momento, a cada passo que a gente vai dando. Mas a gente não sabe num futuro de médio e longo prazo o que é melhor para nós. E o nosso hábito é fazer planos e determinar passos lá de adiante, né? Passos adiantados. Isso atrapalha muito o nosso caminho. Então, eu já abri o campo, assim, pedindo para a gente soltar todos os saberes, soltar todos os achismos e nos colocar num lugar de dar conta de sentir todos os incômodos. Porque claramente, desde a conversa antes da constelação, que é uma conversa de 10 minutos, desde aquela conversa existia uma negação do incômodo, não querer sentir o incômodo. E o incômodo precisa ser sentido, ele precisa explodir na sua força para que a pessoa realmente enxergue algo que já pode ser visto e libere o que já pode ser liberado. Essa é uma das falas que eu sempre trago nessa abertura de campo. Então,
ok, tinha uma pessoa para representar a constelação virtual, e eu tinha certeza já, né, o campo me trouxe essa informação de que a constelação deveria acontecer, a não ser que a cliente falasse, não quero, acabou, vamos marcar outro dia, mas ela estava realmente disposta a olhar para esse incômodo, ainda bem, né, porque é um incômodo que estava ali travando ela mesmo, e a gente começou. Eu senti que eu deveria colocar a representante para representar ela, porque eu percebi, eu observei muitos conteúdos da cliente que ela não queria reconhecer, que ela não queria admitir. Então eu precisava que uma outra pessoa trouxesse essa verdade à tona, que ela visse com os olhos dela que uma outra pessoa que não sabe absolutamente nada sobre ela, nem sobre o tema da constelação, ia manifestar exatamente tudo que ela sente e o que eu já estava percebendo. Então eu coloquei a cliente para representar o próprio sintoma. Isso inclusive é uma coisa que eu falo aqui para vocês, eu tenho feito em algumas constelações. Uma primeira vez isso aconteceu porque era um campo que eu precisava colocar várias gerações de uma linhagem. Era uma constelação presencial, eu precisava colocar várias gerações, e o campo me disse, Ingra, coloca a cliente para representar. E foi incrível, porque eu coloquei a cliente para representar uma ancestral, não lembro agora se era avó ou bisavó, era, né, um evento muito forte que estava ressoando desde gerações muito antigas. E foi incrível, porque a pessoa estava exatamente identificada com aquela avó ou bisavó, não lembro. E aí, a partir daquela experiência, em outras constelações que tinha representante de sobra, eu escutei o campo, eu senti o campo me orientar para colocar o cliente ou a cliente no papel de um ancestral, de alguém ali de dentro do sistema. E sempre é alguém que tem tudo a ver com essa conexão que a pessoa está vivendo. E é incrível, porque é muito poderoso a pessoa entrar no campo e representar o próprio pai, representar, às vezes, um sócio com quem ela brigou. Você entrar na pele de uma outra pessoa que está dentro de uma dinâmica forte de relacionamento com você. Você entrar dentro dessa pessoa e sentir como essa pessoa se sentiu. É muito libertador. Então, assim, nessa constelação eu coloquei a cliente, nessa que eu acabei de fazer, que foi muito forte, eu coloquei a cliente para representar o próprio sintoma e a representante para representar a cliente, para trazer de fora tudo que ela sentia, mas que ela estava tendo dificuldade de reconhecer, né? E que para mim já estava ficando claro, porque é como se eu entrasse num quarto escuro. Num primeiro momento eu não enxergo, porque estou num quarto escuro, e aí a minha visão vai começando a ver no escuro. Esse escuro começa a se clarear aos meus olhos. É muito lindo o processo. E aí o que aconteceu dentro da constelação? A cliente que estava representando o próprio sintoma intensificou esse sintoma ficou muito forte. Mas muito forte, gente. Eu não vou entrar em detalhe, porque eu acho que isso seria uma exposição, não tem necessidade. Mas o sintoma veio assim, ó, com tudo. E eu fiquei só observando. O sintoma veio assim, bombando. E eu já estava vendo o sintoma desde a nossa conversa preliminar, tá? E aí a representante da cliente, quando eu perguntava o que é que você sente quando escuta essa fala do seu próprio sintoma, o que é que ela sentia? Ela sentia angústia, ela sentia repressão, ela sentia uma inquisição, uma pressão que deixava ela angustiada, sabe? Ela ficou com frio no início, inclusive, né? E se travou. Aí ela trouxe a palavra que era o tema da própria constelação. Ela se sentiu travada, bloqueada, não conseguia muito nem se mexer, né? E aí foi indo, eu deixei aquele sintoma se exacerbar, ele realmente estava assim, inquisidor, né? E fui deixando, né? Fui só observando. Então isso talvez seja a coisa mais linda de trazer para vocês, né? Assim, de confiar no campo, de deixar o campo se mostrar.
se mostrar. Então, assim, à medida que essa cliente que estava representando o próprio sintoma vivia com mais intensidade o sintoma que ela já identificou, isso ia ficando mais forte no corpo dela. E aí um detalhe importante, né? Para ela poder identificar melhor, mais ainda. Um detalhe importante que eu observei. A cliente não queria muito entrar em contato com o sintoma. Porque é natural, a gente, quando tem uma energia densa que se manifesta através da gente, a gente tende a fugir dela, a querer se distrair, a querer olhar para outras direções. Isso já ficou claro para mim, né? Mas eu precisava ver isso no campo, porque é o campo que vai sempre trazendo a comprovação daquilo que a gente está observando. Então, assim, mesmo isso estando mais ou menos claro, o campo precisava confirmar esse meu sentimento. E isso foi ficando cada vez mais claro dentro do trabalho. Então, toda vez que a cliente que representava o sintoma trazia todas essas falas que trazia peso para a representante dela própria, ia ficando claro uma dinâmica de repressão, né? de pressão, digamos assim. E também desde o início eu via a mãe dela, a importância de ter a mãe dela no campo, né? Até que a representante da cliente trouxe essa informação, né? O sintoma queria muito que ela respondesse lá uma pergunta, isso trazia pressão até que a representante da cliente trouxe a informação da mãe, coisa que eu estava esperando o campo trazer, já que eu tinha sido, entre aspas, proibida de trazer mãe e pai, né? Mas eu sabia que o campo é soberano e que essa mãe ia chegar no campo. Então, aí eu pedi para a representante da cliente fechar os olhos, imaginar essa mãe, fiz toda uma fala dela em relação à mãe, então aí a gente já trouxe a constelação interna, né, que é uma forma de constelar muito poderosa, muito poderosa. Todas as vezes que eu fiz, eu fiquei assim bem impactada, impressionada com o resultado. E à medida que a representante da cliente ia falando com a própria mãe, eu, como facilitadora, ia sentindo no meu próprio corpo toda a liberação daquela carga que estava oprimindo, que estava, né, fazendo pressão, bloqueando e travando mesmo, né, o movimento interno. Porque o que acontece, gente? Todo movimento externo na vida tem a ver com o movimento interno, tá? Não tem como fugir disso, é uma lei. O mundo lá fora é um espelhamento do nosso mundo interno. Se o nosso caminho está bloqueado de alguma maneira, significa que existe uma energia de bloqueio dentro da gente. Então vai ser muito bom eu trazer essa série de relatos de constelação, que eu vou chamar de mensagens da alma, porque a gente pega uma constelação, não precisa expor nada da história da pessoa, nem a pessoa, e tendo essa dinâmica única, pessoal, que a gente acabou de viver, a gente pode trazer o exemplo para que a gente aprenda sobre como lidar com essa dimensão mais profunda do nosso ser. E assim eu posso trazer para vocês também esse conhecimento que é tão libertador, porque está alinhado com a própria verdade. E aí, quando a representante da cliente fez toda essa fala, essa constelação interna, né, de liberar essa mãe, né, e dizer para essa mãe, eu escolho não saber, eu escolho não ter a resposta, eu escolho me entregar para a vida e receber da vida a resposta, eu só sei que eu nada sei. Quando eu trouxe todo esse lugar de soltar a necessidade de saber a resposta, isso foi trazendo alívio para a representante da cliente. Foi trazendo muito alívio para ela. E, por sua vez, a cliente que estava representando o próprio sintoma se sentiu assistida, porque teve uma resposta que ela sentiu ser uma resposta verdadeira. Ela sentiu uma liberação, aí queria ir embora, né? E a representante da cliente falou, pode ir embora, você agora pode ir embora. E aí houve uma liberação incrível, onde essa energia
pegou 2 malas e foi embora. E foi embora em cima de um salto alto. Eu quero trazer isso para vocês. Essa energia que oprimia, que bloqueava, que travava, que era inquisidora, pegou 2 malas, subiu num salto alto e foi embora. Olha que incrível. Que incrível, né? Então, assim, foi muito forte, gente. Foi muito forte. E aí a cliente que representava o próprio sintoma falou, foi embora, ela foi embora. Meu Deus, ela foi embora. E como é uma pessoa que tem muita vitalidade, né? Ela sentiu essa liberação também com muita intensidade. Então, olha o que precisou. Olha o que precisou. Precisou a gente remarcar essa constelação algumas vezes, tá? Precisou essa pessoa chegar já mexida, e ela chegou já me dizendo isso. Precisou de uma conversa preliminar cheia de travas, porque isso trouxe mais desconforto. Olha o caldeirão aí da alquimia da alma entrando em fervura. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Esse caldeirão, que é a própria alma, que é esse amálgama, esse campo inconsciente das experiências do clã e da família, esse campo é uma panela de pressão. Então, assim, isso já estava em fervura, né? Não sei se a fervura pode aumentar, né? Mas, enfim, um vulcão, digamos, né? Então, o vulcão já passou dos 100 graus ali, já ferveu, e esse vulcão começa a entrar em ebulição, vai entrar em erupção. Então, assim, na nossa conversa preliminar já aconteceu uma coisa que para mim foi inédito, né? Que era o próprio campo se manifestando, quase que não precisaria nem ter representante de fato, mas assim, abrimos o campo, chegou uma representante que estava totalmente capacitada a dar conta disso, né? Porque o campo traz as pessoas que estão capacitadas. A cliente representando o sintoma, esse sintoma ficou mais forte, ela ficou mais intensa, tudo ficou mais forte, tudo ficou muito intenso. E eu observando, e a coisa ficando clara, E no final teve essa liberação com a intensidade tão grande quanto a intensidade do próprio sintoma. E essa liberação liberou uma energia que foi embora com uma mala em cada mão em cima de um salto alto. Então, gente, esse trabalho não é brincadeira, tá? Aí a cliente sentiu essa liberação com muita potência. Aliás, todas nós 3. Ela perguntou se eu tinha um canto para trazer. Eu tinha, né? Já estava também há muito tempo, mas como o campo estava muito intenso, as ferramentas, né, de trazer um canto, enfim, trazer outros elementos do campo que eu sentia que precisava trazer, como por exemplo a mãe, eu não tinha pressa nenhuma de trazer, nem o canto, nem a mãe, porque eu precisava deixar que o campo, a alma, fizesse os movimentos e vivesse todo o processo até chegar ao ponto de eu poder colocar essa mãe, de eu poder cantar esse canto, entende? Então não sou eu que faço o que eu acho que tem que fazer, é o campo que me dá a permissão. É o campo que vem me dar liberação e autorização para eu fazer um movimento, trazer uma ferramenta. Não sou eu que digo ou que imponho alguma coisa. Então foi incrível. Que legal, né? A Isabela tá falando ali. Foi surreal. Eu não li, gente, o que vocês colocaram. Eu vou dar aqui uma olhada na timeline. Mas foi incrível, viu? Foi muito forte. Aí eu cantei. E, gente, eu cantei, assim, porque são cantos espirituais, né? Não tem a ver com religião também, não. São cantos que tocam a nossa alma e o nosso coração profundamente. E aí eu, né, já tenho essa prática mesmo de trazer esses cantos conectando com a oitava maior. Entrando numa outra frequência de trazer paz e liberação. E acolhimento, e harmonização, e equilíbrio emocional. Então, assim, eu trouxe o canto, que já estava em mim desde a metade da constelação. E aí, né, as duas, né,
liberaram muitas lágrimas, liberaram muito sentimento que estava ali trancado. Foi incrível, né? E aí a cliente também falou do canto, né? Como o canto trouxe cura, porque ela agora só queria deitar e descansar e beber água. E ela, né, como uma pessoa que conhece os processos, sabia que isso também era uma recomendação que iria ajudá-la a viver agora a ressonância do trabalho, né? Porque vale dizer para vocês, tem uma pergunta ali na caixinha. Vocês podem perguntar, tá, gente? Eu quero trazer uma outra coisa bem importante. O amor essencial pode ser revelado. Isso mesmo. Eliceia Trindade, pode ser revelado. Gente, foi surreal essa constelação, mexeu muito comigo também. Porque, assim, o sintoma estava manifestado na cliente, sabe? Tava assim, gritando, tava muito visível e intenso. A Lara pediu para entrar na live. Lara, essa é uma live terapêutica, espiritual, tá? Espiritual, eu tô falando de uma dimensão muito profunda. Então, assim, é uma live que busca essa revelação de uma dimensão profunda. Não que as outras coisas da vida, não que assuntos de trabalhos, de atriz não tenham a sua importância e a sua profundidade. Mas eu estou falando aqui com muito respeito de um trabalho terapêutico profundo, sagrado e que precisa ter o seu lugar cuidado, preservado e protegido, tá? Então, o assunto dessa live aqui é esse. Não vou deixar que nenhum outro assunto invada um campo que é muito sagrado para mim, tá? Então vamos lá, deixa eu ver o que tá aqui nessa caixinha. Eu ia falar uma coisa para vocês, né? Deixa eu resgatar aqui dentro de mim. Sim, peraí. Deixa eu voltar porque eu tentei resgatar a fala de vocês e vou aqui para a caixinha. Tá. Uma pessoa que eu não vou dizer o nome fala: preciso urgente de uma constelação. Muitos bloqueios em minha vida. Esse tema do bloqueio é um tema, infelizmente, é um tema comum, né? É uma energia que bloqueia. E geralmente essa energia está associada a um antepassado. É basicamente isso. O que eu ia falar para vocês? Alguma pergunta? Agora eu consigo olhar aí para a timeline e ler o que vocês estavam falando. Então, gente, olha, foi uma constelação bem forte. Eu vou estar fazendo esses relatos, né, depois de algumas constelações, sem expor a pessoa. Muito pelo contrário, né, essa linha de compreensão que eu trago aqui para vocês, a pessoa pode depois até assistir, e isso vai beneficiar a própria pessoa, né? Porque enquanto eu estou facilitando uma constelação, é legal trazer isso. Reverberação, né? Vou falar o que me veio agora, para não esquecer isso também. Enquanto eu estou facilitando uma constelação, deixa eu anotar aqui o reverberação. Enquanto eu estou facilitando uma constelação, eu não falo, eu não explico o que eu estou explicando aqui para vocês, óbvio, né? Por quê? Porque eu não quero influenciar os representantes. E muitas vezes, como eu estou no lugar de facilitadora, da mesma forma que os representantes recebem a informação do campo ou da alma para representar aquele determinado personagem ou aquela determinada energia, aquele determinado sintoma, da mesma maneira que a pessoa recebe essa informação do campo, eu também estou recebendo as informações do lugar de facilitadora. Então o campo já me fala coisas que ainda não aconteceram, mas que já vem para mim, assim, tipo, como essa história da mãe. Desde o início eu sabia que a mãe tinha tudo a ver com essa constelação. Mas eu falei, vamos aqui na calma, tá? Essa mãe já tá dentro de mim, eu já estou incluindo essa mãe. Essa mãe vai aparecer se ela tiver que aparecer. Então, mais uma vez, confio 1000% no campo. Então, deixa que essa mãe chega. E chegou, né? Então, assim, mas eu preciso deixar que o campo vá revelando e eu faço os movimentos sem explicar por que eu tô fazendo os movimentos.
Então, assim, até comecei, o Thiago Teixeira, que tem feito bastante constelação comigo, presencial, uma vez ele falou, né? Porque eu fiz uma constelação e depois dei uma breve explicação. E ele falou, foi muito bom você ter explicado. Então, assim, eu comecei nas presenciais a explicar, principalmente se é constelação coletiva, que aí ela vai estar representando muita gente ao mesmo tempo, né? O tema coletivo. E aí eu não explico tudo, porque não é para a gente trazer para o racional, mas alguma coisa eu explico. É importante a gente ficar ainda com a simbologia, com a ressonância no corpo, mas alguma racionalização eu tenho feito. Então, isso que eu estou trazendo aqui para vocês, eu não trago na constelação. Eu tô com todo esse raciocínio girando dentro de mim, todas as conexões, toda a teia da vida se revelando para mim, que é por onde eu faço todas as percepções de sentido. Então, assim, as coisas vão trazendo um sentido para eu entender o que está acontecendo naquela teia da vida, mas eu não falo, tá? Eu apenas facilito o movimento. E observo que o movimento já está acontecendo. Mas eu preciso perceber, né, essa teia de inter-relação, para poder trazer as falas, para ver quais são as leis do amor, as ordens do amor que foram desrespeitadas, para incluir o que está excluído, para incorporar o que está negado, para fazer acontecer ou facilitar a expressão de um sentimento que ficou travado, para trazer um reconhecimento, uma reconciliação, um equilíbrio de troca. Então eu não explico nada durante a constelação, eu apenas facilito os movimentos, trago as palavras, trago as músicas. Então eu estou trazendo aqui para vocês uma explicação que futuramente pode até auxiliar a pessoa que foi constelada, né? Então não tem nenhuma conotação de exposição, mas sim de trazer luz para essa dimensão do racional. E para quem é aí do outro lado, facilitador, facilitadora, eu sinto que também pode ajudar em como se comportar nesse lugar de facilitação. É isso, amores, que legal. Nunca fiz constelação, seria bom fazer coletiva antes? A Nani está perguntando. Nani, o que seu coração te determinar, tá? O que é que eu sinto? Todas as constelações são coletivas, tá? Eu às vezes dou essa explicação. Então, todas as constelações são coletivas. Por quê? Ninguém está num grupo de constelação por acaso. Cada pessoa foi atraída, mesmo que esse movimento tenha sido, né, esse chamado tenha sido inconsciente, mas cada pessoa foi atraída para aquele trabalho, para aquele campo, por um motivo específico, por um sentido da alma. E na maioria das vezes a pessoa não teve acesso a essa informação, mas a alma sabe, e a alma levou essa pessoa até lá. Tá? Porque na constelação não existe uma alma separada, um campo psíquico separado em cada pessoa. O campo psíquico ou alma é sistêmico. Então é um campo que conecta todos nós e se manifesta em cada pessoa, mas é um único campo psíquico, é uma única alma. Tá? Então, assim, a pessoa não está naquela constelação por acaso. E o que acontece? Mesmo que o tema seja individual, esse tema vai contemplar todas as pessoas presentes naquela constelação. Mesmo que a pessoa não esteja representando, mesmo que a pessoa esteja só assistindo, se ela tiver de peito aberto, ela vai se sentir profundamente tocada dentro da sua própria história, dentro dos seus conteúdos, das suas dificuldades. Ela vai enxergar na constelação o que ela já pode ver e o que ela já pode liberar. Então, assim, é um trabalho multidimensional, ele contempla todos. Então, toda a constelação é coletiva. Porém, tem a constelação que com tema coletivo e tem a constelação com tema individual. Então, o que eu te aconselho, né? O que vem aqui para eu te dizer? Se você está sabendo de um encontro que é com tema coletivo, como esse que eu fiz anteontem com o Thiago Teixeira, que era o tema relacionamento de corpo e alma, tá? Se você tá perto de uma constelação com tema coletivo e você pode ir, e você sente que está pronta para experimentar, vai. Não importa se o tema é coletivo ou individual. Agora, se você não tem nenhuma constelação coletiva, mas você tem um tema seu, pessoal,
que você precisa trabalhar, contrate a constelação para você. Ou então, não, eu quero experimentar, vai ter uma constelação com temas individuais, eu quero ir só para representar. Vai porque você vai ser contemplada. Você vai viver e vai ver cenas que vão te tocar profundamente. Então, assim, essa decisão é importante que ela aconteça através do seu próprio coração, através desse chamado. Então, assim, não se prenda tanto à forma, ao formato da constelação. Escute o seu coração e a sua alma, ou seu campo psíquico, e aí você vai, entendeu? Pô, vai ter agora sábado, eu posso ir. Não tenha medo, medo bloqueia, né? Então, converse com o seu medo. O medo é o medo de olhar para algo novo, olhar para a verdade. É um medo legítimo. Esse medo foi aí incorporado na sua infância, ele te protegeu, mas você agora é grande. Você já pode olhar para as suas verdades, né? Você dá conta de olhar para isso. Deixa eu ver que teve uma fala aqui. De alguém dizendo que tem muito tempo que não me via. Me chamando de linda. Amores, olha, muito bom. Adorei. Hoje eu inaugurei aqui essa... Nem sei há quanto tempo eu tô aqui falando. 41 pessoas agora. Vocês estão aí desde o início, escutando. É um assunto que me move. 43 pessoas. É um assunto que me move muito, gente, porque mexe comigo profundamente. Há 27 anos eu uso a constelação familiar na minha vida e que esse método transforma a minha vida. Assim, eu tenho testemunhos de saltos quânticos, Obrigada a você, Nani. Saltos de consciência, de transformação, de liberação. Então, assim, adorei aqui iniciar esse projeto virtual, né, de compartilhar com vocês, que eu acho que eu vou chamar de Mensagens da Alma. Oi, de Portugal, a Denise está lá em Portugal. Que delícia! Um dia, Denise, quero fazer um encontro presencial aí em Portugal. Sabe que eu amo Portugal. Já teve épocas que eu quase morei em Portugal. Eu criei cavalos lusitanos por 4 anos, assim, fui uma criadora dedicada, apaixonada. Ia para Portugal direto, assim, de 2 em 2 meses eu estava em Portugal, quase morei em Portugal por vontade de querer morar lá, mas a vida me levou para outras direções e tudo bem, né? Mas eu amo Portugal. Amores, é isso. Algesur, venha para Algesur. Que lindo, Denise. E esse nome, né, Algesur, um nome árabe. Para quem não sabe, a Península Ibérica, na época Portugal e Espanha, conviveu muito com a cultura árabe durante 700 anos, que os árabes estavam ali habitando o norte do continente africano. Então, assim, os cavalos árabes, inclusive, foram introduzidos no plantel ali da Península Ibérica, nesses 700 anos de convivência. Então, o cavalo ibérico, que é a origem do cavalo que eu criava, teve essa cruza, né, literalmente, com o cavalo árabe. Então, eu sou da Bahia, né, e os portugueses chegaram através da Bahia, no Algarve. Então, tem muito aras aí, muitas herdades, né, que são as quintas, as fazendas que criam cavalo. E eu sou baiana, né, então, assim, muita presença da cultura árabe na Bahia também. A Andy, a Gestânia agradecendo o compartilhamento. Aí é mágico, né, Denise? Vou aí um dia. Amores, Sandra Vieira também mandando um coraçãozinho. Edicileia e 7 pessoas entraram. Achei que era uma mensagem. Amores, gratidão pela companhia aqui nesse relato, Mensagens da Alma. Sempre que for possível, eu vou trazer alguma coisa da experiência da constelação para vocês, tá? Sem expor a pessoa, apenas compartilhando movimentos da alma, mensagens da alma e experiências de como esse campo é incrível, surpreendente, revelador, maravilhoso, maravilhoso. Para quem está pronto e pronta para expandir a própria consciência e sair do cativeiro do espírito, sair do sofrimento, sair das gaiolas internas que a gente mesmo constrói, tá bom?
Amém, Lívia. A Lívia diz, Deus te abençoe sempre, Ingra. Amém, Deus abençoe a todos nós. Beijo, beijo.